E aí, torcedor palmeirense, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O clima no Beira-Rio amanheceu pesado e carregado de tensão. Os torcedores do Inter ainda tentam digerir a notícia que caiu como uma bomba no coração colorado. Alan Patrick, aquele que por tantas temporadas foi sinônimo de criatividade, presença em campo e ligação direta com a torcida, estaria de malas prontas para o Palmeiras. Não se trata apenas de uma transferência comum. É um verdadeiro balde de água fria. Um gesto que muitos interpretam como traição. O Inter se vê diante de um cenário inesperado, pois Alan Patrick não é apenas mais um atleta no elenco, ele é aquele jogador que conseguia transformar jogadas comuns em momentos mágicos, capazes de virar partidas e fazer a torcida vibrar como poucas vezes se vê no futebol brasileiro. Enquanto isso, os bastidores do futebol começam a borbulhar com rumores e negociações discretas, aquelas que acontecem longe dos flashes, longe das entrevistas oficiais, mas que acabam vazando através de contatos próximos ao clube, agentes e jornalistas que têm acesso privilegiado às movimentações do mercado. A sensação que fica é de que, mais uma vez, o futebol brasileiro mostra sua face imprevisível, traiçoeira e cheia de surpresas, sempre capaz de gerar revoltas, debates e discussões intermináveis entre torcedores apaixonados que não querem acreditar no que estão ouvindo. A diretoria do Inter, até o momento, mantém-se em silêncio, mas fontes próximas garantem que há uma frustração enorme nos corredores do Beira-Rio. É impossível ignorar que Alan Patrick se tornou peça fundamental no esquema colorado. Um jogador que conseguia assumir responsabilidades em momentos decisivos, carregar a equipe em jogos complicados e ainda servir como referência para os jovens do elenco. A perda do craque é um golpe duro não apenas no time, mas na própria estrutura emocional que envolve jogadores, comissão técnica e torcedores. Por mais que existam justificativas financeiras ou estratégicas, a sensação é de abandono, de que alguém que fez história no clube está prestes a vestir outra camisa, e não qualquer camisa. É a camisa de um rival direto, que já vinha de uma sequência forte de contratações e que agora recebe um reforço capaz de desequilibrar partidas importantes. A tensão aumenta quando se pensa no impacto que isso terá no Brasileirão, na Copa do Brasil e na própria confiança do elenco colorado. O mercado de transferências, esse gigante invisível que movimenta milhões, sonhos e carreiras, acaba de dar mais um capítulo inesperado. Daqueles que viram noites em claro para torcedores, debates acalorados em programas de rádio e análises intermináveis em redes sociais, fazendo do futebol mais do que um esporte. Uma verdadeira novela com personagens e reviravoltas imprevisíveis. Entre rumores, contatos discretos e especulações que circulam em grupos fechados de jornalistas esportivos, o nome de Alan Patrick aparece cada vez mais vinculado ao Palmeiras. Fontes garantem que o clube paulista observava o jogador há meses, monitorando o desempenho, condicionamento físico e até situações contratuais que pudessem facilitar uma negociação. Enquanto isso, torcedores do Inter dividem-se entre a incredulidade, a raiva e a tristeza, sentindo-se, de certa forma, traídos pelo jogador que sempre representou mais do que futebol dentro de campo.
A negociação, ainda não confirmada oficialmente, é descrita como rápida e objetiva nos bastidores. Contatos diretos entre representantes, cláusulas cuidadosamente analisadas e uma proposta financeira capaz de convencer o Inter a liberar o atleta. Porém, mesmo com números e argumentos concretos, o sentimento que predomina é de revolta emocional. Aquele tipo de frustração que não se mede em cifras ou contratos, mas na relação afetiva que se constrói entre torcida e jogador ao longo de temporadas. Gols, assistências e momentos inesquecíveis que agora ficam na memória de quem acompanha o clube dia após dia, dentro e fora do estádio. O Palmeiras, por sua vez, se movimenta com uma estratégia que mostra ambição e planejamento. A chegada de Alan Patrick representa mais do que uma simples contratação. É um recado claro aos rivais, um gesto de força e uma tentativa de consolidar um elenco capaz de brigar por todos os títulos possíveis. Nos bastidores, a diretoria palmeirense celebra a negociação, reconhecendo o valor do jogador e o impacto que ele terá não apenas dentro de campo, mas também na pressão psicológica sobre adversários. Para os torcedores do Verdão, a notícia é recebida com entusiasmo, expectativa e uma pontada de euforia, pois Alan Patrick chega como aquele craque capaz de desequilibrar partidas, organizar jogadas e dar novo brilho à equipe. A repercussão nas redes sociais é imediata, com fãs analisando vídeos antigos, gols memoráveis e passes que fizeram história, imaginando como será a química do atleta com o atual elenco e qual será a postura tática adotada pelo técnico para aproveitar ao máximo suas qualidades. Reforçando a ideia de que esta transferência tem repercussões muito maiores do que uma simples troca de camisa ou clube. Enquanto isso, nos bastidores do Inter, o clima é de frustração e incerteza. Jogadores, comissão técnica e até membros da diretoria convivem com o rumor e tentam encontrar uma forma de lidar com a saída de um dos principais nomes do elenco. Perguntas surgem. Quem vai assumir o espaço deixado por Alan Patrick? Como reorganizar o time para que a perda não seja fatal em momentos decisivos? Cada detalhe, cada treino e cada escolha tática passa a ser analisado com mais intensidade em um esforço para evitar que o golpe seja ainda maior em campo. A torcida, por sua vez, se divide entre aqueles que querem entender as razões por trás da transferência e os que já expressam revolta nas redes sociais, criando uma atmosfera de debate constante, quase diária, que transforma o dia a dia do clube em um turbilhão de discussões, críticas e especulações que alimentam o sentimento de que o futebol é muito mais do que números ou estratégias, mas também dramas humanos, emoções e lealdades que muitas vezes são testadas de forma cruel. Em meio a toda essa turbulência, Alan Patrick surge como protagonista de uma história que mistura talento, ambição e oportunidades. Não se trata apenas de dinheiro ou de contrato. Há a perspectiva de desafios novos, competições maiores e um cenário em que ele poderá mostrar seu valor sob novas luzes, com outra torcida e outra camisa. É essa complexidade, essa dualidade entre paixão e profissionalismo, que torna a situação ainda mais dramática e comentada. Para o Inter, resta absorver a notícia, reorganizar-se e tentar minimizar o impacto dentro de campo. Para o Palmeiras, é celebrar a chegada de um reforço de qualidade, esperando que ele possa entregar o que promete e transformar partidas com seu estilo, criatividade e visão de jogo.
adicionando mais um capítulo emocionante à história do futebol brasileiro, que mais uma vez prova ser imprevisível, cheio de surpresas e capaz de gerar emoções extremas em todos os envolvidos, de torcedores a dirigentes, de jornalistas a atletas, todos protagonistas de uma narrativa que não para de se desenrolar. O impacto da possível saída de Alan Patrick reverbera muito além dos muros do Beira-Rio, alcançando todos os setores do futebol nacional. Jornalistas especializados e comentaristas de rádio não param de discutir o assunto, analisando cada detalhe da negociação, cada cláusula contratual e cada consequência tática para os clubes envolvidos. Torcedores criam teorias, compartilham vídeos e memórias de gols e assistências, enquanto grupos de WhatsApp fervilham com discussões sobre lealdade, ambição e oportunidades perdidas. A questão não é apenas o talento do jogador, mas a simbologia de sua transferência. Um ídolo colorando outra camisa, tornando real o medo de rivalizar contra quem já fez história em outro time. Dentro do Inter, jogadores mais próximos de Alan Patrick demonstram preocupação, não apenas pela perda técnica, mas pelo efeito emocional dentro do vestiário, pois a saída de um líder natural sempre altera a dinâmica do grupo, a confiança e até o comportamento em jogos decisivos. Cada treino, cada movimento tático e cada conversa entre comissão e atletas passa a ter um peso maior, em busca de compensar o vazio deixado pelo craque. Esse burburinho que parecia restrito a bastidores agora se tornou tema diário em redes sociais, programas esportivos e até debates entre torcedores de clubes rivais, tornando a negociação um verdadeiro fenômeno midiático capaz de gerar discussões acaloradas, memes e análises apaixonadas que só o futebol brasileiro consegue provocar, com sua mistura única de drama, paixão e imprevisibilidade constante. Enquanto a diretoria do Inter avalia possíveis alternativas, o Palmeiras se movimenta com precisão cirúrgica. Os dirigentes do clube paulista enxergam em Alan Patrick mais do que um reforço técnico. Veem um símbolo de ambição, alguém que pode desequilibrar partidas decisivas, levantar títulos e ainda servir como referência para jogadores jovens em formação. Nos bastidores, a negociação é descrita como rápida, objetiva e altamente estratégica, envolvendo contatos discretos, estudo detalhado de contratos e até simulações táticas para entender como o atleta se encaixaria no time atual. Os torcedores palmeirenses, por sua vez, já começaram a sonhar com combinações de passes, gols e assistências, imaginando como Alan Patrick poderá transformar a dinâmica ofensiva da equipe, potencializando jogadas e proporcionando momentos de brilho individual e coletivo. A repercussão é imediata, com redes sociais cheias de vídeos, comentários e previsões, gerando um burburinho que alimenta expectativas, provoca comparações com outros craques e reforça a sensação de que o Palmeiras, mais uma vez, demonstra ambição e capacidade de atrair talentos que impactam o cenário nacional. É um cenário que mistura esperança, pressão e emoção, onde cada movimento do jogador e do clube se transforma em notícia, debate e análise quase que instantânea, mostrando que, no futebol brasileiro, rumores têm força quase tão grande quanto a confirmação oficial. Dentro do Inter, o clima é de alerta máximo. A comissão técnica já planeja ajustes no esquema tático, buscando maneiras de minimizar a ausência de Alan Patrick, enquanto jogadores tentam absorver a notícia e manter a concentração nos treinamentos. Perguntas sobre quem assumirá o papel de líder em campo, quem organizará as jogadas e quem terá coragem de assumir responsabilidades decisivas tornam-se
tópicos frequentes de debate entre atletas e comissão. A torcida, por sua vez, reage de formas distintas. Há os que sentem raiva, os que se sentem traídos e os que tentam racionalizar a situação, reconhecendo fatores financeiros ou estratégicos que podem ter motivado a negociação. Mas a realidade é que a perda de um craque com histórico de decisões importantes cria um vácuo difícil de preencher. Um desafio que vai muito além das 4 linhas, afetando confiança, moral e até a forma como o time se apresenta em partidas decisivas. Cada entrevista, cada nota oficial e cada movimento de bastidores passa a ser analisado com lupa, gerando ainda mais especulação e tensão. Pois no futebol brasileiro, principalmente em clubes grandes, rumores têm poder de alterar percepções, expectativas e até decisões futuras dentro de campo, tornando a transferência de Alan Patrick um verdadeiro terremoto emocional e estratégico para o Inter. No Palmeiras, a expectativa é quase palpável. Alan Patrick é visto como peça-chave para novos desafios e o clube acredita que sua chegada possa gerar mudanças significativas na forma de jogar. Jogadores, comissão técnica e torcida começam a imaginar combinações, movimentações e estratégias que se tornam plausíveis apenas com a presença do craque. Além disso, há uma pressão adicional sobre o atleta. Corresponder às expectativas, integrar-se rapidamente e mostrar resultados positivos em um clube que já é acostumado a vitórias e atuações consistentes. Nos bastidores, cada detalhe é acompanhado de perto. Treinos específicos, ajustes de posicionamento, análise de passes e até estratégias psicológicas para que o jogador se adapte sem perder o ritmo e sem gerar desconfortos dentro do grupo. A torcida palmeirense, naturalmente, se envolve nesse processo, criando uma narrativa própria, compartilhando expectativas, simulando partidas e comemorando de forma antecipada jogadas que Alan Patrick ainda nem teve oportunidade de realizar. Esse fenômeno mostra o quanto o futebol brasileiro é capaz de transformar rumores em uma verdadeira febre coletiva, onde cada detalhe, cada movimentação e cada possível decisão é amplamente comentada, analisada e celebrada, alimentando o burburinho constante que rodeia a negociação e o impacto emocional de um jogador com história, talento e ambição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Enquanto a negociação ganha contornos cada vez mais concretos, surgem especulações sobre os efeitos a longo prazo dessa transferência. Especialistas, ex-jogadores e comentaristas analisam o que significa perder um atleta com capacidade de decidir partidas e, ao mesmo tempo, fortalecer um adversário direto. Há quem considere a atitude uma estratégia ousada do Palmeiras, que aproveita uma janela de oportunidade para fortalecer o elenco, e quem interprete como um alerta para outros clubes. Manter craques exige planejamento, atenção e, acima de tudo, sensibilidade para entender quando o talento busca novos desafios. Dentro do Inter, o desafio vai além do campo. É preciso reorganizar o elenco, manter a motivação e preparar o time para enfrentar a pressão da torcida, que não vai esquecer facilmente a saída do jogador que, por anos, foi sinônimo de garra, técnica e momentos decisivos. A narrativa criada por rumores, entrevistas e análises nos meios de comunicação transforma a situação em um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol, onde a emoção e a especulação se misturam, tornando cada comentário, cada vídeo e cada postagem em redes sociais parte da história que ainda está sendo escrita.
com Alan Patrick como personagem central em um dos capítulos mais comentados do mercado brasileiro. Entre torcedores, imprensa e clubes, o burburinho não para. Cada notícia sobre Alan Patrick é debatida, rebatida e amplificada, criando uma atmosfera de expectativa, tensão e paixão que só o futebol brasileiro consegue gerar. A transferência, enquanto rumor, já molda opiniões, provoca comparações e movimenta o mercado de maneira intensa, transformando jogadores, diretores e torcedores em protagonistas de uma narrativa coletiva. No Inter, há a sensação de perda e desafio, enquanto no Palmeiras há esperança e ambição renovada. A torcida, ansiosa por confirmações e detalhes, passa a se envolver de forma emocional, quase participativa, na construção da história do craque. É nesse contexto que a transferência deixa de ser apenas um contrato ou uma negociação financeira. Torna-se um evento social, emocional e midiático que envolve paixões, rivalidades e expectativas. Alan Patrick, em meio a tudo isso, se transforma em símbolo de talento, ambição e transformação, mostrando como o futebol brasileiro consegue unir técnica, drama e emoção em uma narrativa contínua, onde rumores e boatos geram tanto impacto quanto gols, vitórias e derrotas, consolidando-se como protagonista de um capítulo que será lembrado, comentado e debatido por muito tempo entre torcedores, jornalistas e apaixonados pelo esporte. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!